Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Bertini, esse é o Camisa Alviverde. Hoje um capítulo muito especial na nossa série histórica sobre a história do Palestra Itália Palmeiras. Hoje a gente vai falar sobre a arrancada heróica. Você sabe o que foi a arrancada heróica? Você sabe por que o Palestra Itália virou Palmeiras? E por que Palmeiras? Por que não Grêmio Paulista? Atlético Paulistano, Atlético de Piratininga ou qualquer coisa do gênero? Não sabe? Então fica aí que você vai saber tudo agora, depois da vinheta. Vale lembrar que esse é o quinto vídeo da história do Palmeiras, a playlist já tá ficando aí, ó, grande. Dá para você entender toda a trajetória do Palestra Itália e vai te ajudar a contextualizar tudo o que aconteceu na arrancada heróica. Tá bom? Então, se você não assistiu, recomendo, assiste lá, assiste a série inteira com calma. Os vídeos foram feitos na intenção de que você assista um depois do outro e vá construindo essa história ano a ano do Palestra Itália, tá bom? Então, se você não assistiu, recomendo, vai lá, assiste agora e depois volta aqui. Normalmente esses vídeos históricos eu faço ano a ano, por década, mas nesse caso, como é arrancada heróica, esse vídeo vai ser especial sobre ela. Ela aconteceu em 1942, então, como a gente terminou o último vídeo em 1940, vamos passar rápido em 1941, só para não ficar um ano faltando aí, você entender o que aconteceu nesse ano de 41. Em 1941, o campeão foi o Rival, de novo, e ele conseguiu ultrapassar o Paulistano, porque os dois tinham 11 títulos, e com mais esse título de 41, o Rival passou a ter 12, e se tornou o maior campeão histórico do Campeonato Paulista. A gente estava com 8 títulos, firme na sequência para pegar eles. O Rival, nessa época, era muito forte. Isso já deu para ver pela minha série histórica, o Rival era realmente difícil de ganhar. Até por isso que começou a criar essa rivalidade. Porque o Paulistano era a grande força, quando ele parou de jogar, sobrou os dois maiores times, Palestra Itália e Rival. E isso formou essa grande rivalidade. Veio o time de Jardim Leonor? Veio, mas sempre foi um coadjuvante. A rivalidade principal era Rival e Palestra Itália. Em 1939, como eu falei no último vídeo, começou a Segunda Guerra Mundial. Como é que no último vídeo eu falei Terceira Guerra Mundial, né? Mas dá início à Terceira Guerra Mundial. Deixa pra lá. Começou a Segunda Guerra Mundial. Por aqui o Brasil ficou neutro, o Getúlio Vargas ficou neutro porque ele tinha relações comerciais com países do eixo e ao mesmo tempo que ele tinha relações com os Estados Unidos. Então ficava aquela coisa meio assim, só que em 1942 navios brasileiros foram torpedeados por submarinos do eixo no Oceano Atlântico. Isso forçou com que o Brasil assumisse um lado. E exatamente por isso, em março de 1942, na portaria 4.666, Getúlio Vargas determinava que os bens pertencentes a alemães, japoneses ou italianos podiam ser confiscados tanto de pessoa física ou jurídica para compensar os prejuízos que o eixo causou para o Brasil. E essa mesma portaria, esse mesmo decreto, também colocou que era proibido qualquer um aqui no Brasil usar nomes ligados a países do eixo. Apenas seria essa mesma perda de patrimônio que a gente está falando. Nesse mesmo março de 42, então, o Palestra Itália, para evitar problema, já mudou o nome para Palestra de São Paulo. E mudou o escudo institucional, ficou esse aqui, ó. Você vê que saiu a cor vermelha e entrou uma cor amarela, mais nacionalista. Ele inverteu também ali a maneira de posicionar as coisas no escudo, e ficou esse negócio que eu não achei bonito, para falar a verdade, mas com a guerra, ficou um sentimento nacionalista brasileiro muito forte, mesmo quem era descendente dos países, por exemplo, da Itália, quem estava aqui, os oriundi que estavam aqui, falou, não, agora a gente está no Brasil, a gente vai trabalhar pelo Brasil. Então as coisas viraram verde e amarela, procurou fazer uma coisa bem nacionalista mesmo, o sentimento nacionalista, por causa da guerra aqui no Brasil, ficou muito forte. E esse ano, em 1942, o Palestra Palmeiras realizou uma campanha incrível, tá? Com o nome ainda de Palestra Itália, a gente disputou 7 jogos, foram 6 vitórias e só uma derrota para a Lusa. A gente marcou 16 gols e sofreu 9. Já com o Palestra de São Paulo, a campanha foi ainda melhor. A gente realizou 31 partidas
com 23 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcando incríveis 93 gols e sofrendo só 37. E o mais legal é que com o nome de Palestra de São Paulo, a gente ficou invicto nos jogos do Campeonato Paulista, porque nessa época, além do Campeonato Paulista, a gente jogava alguns outros torneios paralelos e amistosos, tá? Mas isso tudo no meio, tudo junto, era uma bagunça. Mas no Campeonato Paulista ficamos invictos. Pelo Paulista foram 18 jogos, 16 vitórias e só 2 empates. Como Palestra de São Paulo, a gente sofreu uma derrota meio feia pro rival no torneio Quinela de Ouro, seja lá que raio de torneio fosse esse. Como eu falei, tinha esse torneio meio maluco aí. E depois, de novo, um outro 4-1 que a gente tomou num amistoso no meio da temporada lá também pro rival. O rival era muito forte. Eu vou fazer um vídeo ainda. Eu fiz um mapa de calor, vamos chamar assim, dos campeonatos, envolvendo todo tipo de campeonato dos principais times do Brasil. E isso mostra a consistência histórica de cada um. Esse vídeo vai ficar muito legal, eu estou preparando ele, não é fácil. Eu estou tentando achar um jeito de deixar a coisa bem clara, para ficar uma maneira de visualizar bem legal. Eu ainda estou nesse processo, esse vídeo vai demorar um pouco, mas fica ligado aí, que ele ainda vai sair. Aí teve um outro torneio, Taça Cidade de São Paulo, e de novo a gente perde pro rival, só que aí por 4-2. E tivemos uma outra derrota também pro Jardim Leonor lá. Putz grila, cara, só derrota em clássico. Mas tudo bem, o principal clássico da temporada vai para chegar. Expressivo gesto da Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo. Recebemos da Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo o seguinte comunicado. A diretoria da Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo, em uma reunião hoje efetuada, resolveu por unanimidade de votos fazer entrega ao excelentíssimo senhor Luiz Aranha, presidente da Confederação Brasileira de Desportos, da renda líquida que lhe couber no encontro a realizar-se no dia 20 do corrente com o Jardim Leonor Futebol Clube, para que sejam encaminhadas famílias dos navios brasileiros torpedados pelos submarinos do Eixo. Secretaria da Sociedade Esportiva Palestra de São Paulo, 1º de setembro de 1942. Esse foi o comunicado do Sociedade Esportiva que foi emitido para, como eu falei, procurar trazer um pouco mais o Palestra de São Paulo, o antigo Palestra Itália, para o brasileiro. Não, somos um clube brasileiro, paulistano, e a gente tem empatia pelas pessoas que foram afetadas por esses bombardeios. Então vamos doar a renda para essas famílias que tiveram vítimas ou prejuízos, ou seja o que for. E por que o Palestra de São Paulo fez isso? Porque panfletos apócrifos não eram assinados, começaram a surgir na cidade difamando o Palestra de São Paulo. E essa campanha era endossada ainda pelo Paulo Machado de Carvalho, que deu nome ao Pacaembu, que era vice-presidente, vice-presidente do timinho do Jardim Leonor. Então, isso que gerou aquela coisa de que, sim, o Jardim Leonor estava por trás dessa difamação. Se era com o intuito de roubar o Parque Antártico ou não, isso realmente não há prova nenhuma. Quando os torcedores do Jardim Leonor falam isso, não tem provas, realmente não tem, eles têm razão de falar. Mas quando surgem folhetos assim, e o ex-presidente, ex-vice-presidente deles vai na Rádio Record, ele era da Rádio Record nessa época, e começa a endossar essa difamação, alguma coisa está errada. Podia ser só para prejudicar um rival que estava bem, que jogava bem, que era mais forte? Pode ser. Pode ser também que, vamos criar esse negócio, porque eles estavam disputando o campeonato ponto a ponto com a gente, vamos tentar desestabilizar eles, e se cair um Parque Antártico no nosso colo, é lucro. Eu acho que foi mais nessa intenção. Eu não vou dizer que foi. Tem uma história aí, o pessoal contava antigamente uma história de que na noite que virou o Palmeiras, que colocaram galões de gasolina em volta do Parque Antártico. Vamos botar fogo em tudo se vierem tomar da gente. Eu acho essa história um pouco exagerada. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido, mas eu, pessoalmente, Leandro, acho um pouco exagerado. Eu não acho que isso aconteceu. Eu acho isso foi um romantismo a mais, porque esse foi um episódio extremamente marcante num tempo em que não existiam registros, não tinha filmagem na época, gravações, foto era difícil pra caramba, então ninguém ia tirar foto de uma reunião dessa. Fotos eram feitas em eventos específicos,
momentos que fala, não, vamos guardar. O cara tinha que estar uma câmera preparada, ninguém sacava um celular do bolso, vamos tirar foto, não era assim que funcionava. Então, isso dá a liberdade de você criar todo tipo de narrativa para esse acontecimento, tá? Você pergunta para mim, você acha que fizeram isso? Não, eu não acho, mas é achismo, não dá para saber. Eu procurei, realmente não tem nenhum tipo de evidência sólida de que isso aconteceu. E aí no dia 20 de setembro de 1942, o Palestra de São Paulo vira Palmeiras. Se vocês se lembrarem, o nome do Palestra Itália era Società Sportiva Palestra Itália. Se optou por manter o Società Sportiva, é só traduzir. Então ficou Sociedade Esportiva, e aí o Palestra Itália, que já tinha virado Palestra de São Paulo, virou Palmeiras. E por que Palmeiras? Porque precisava manter o P do escudo. Era PI, falou, meu, vamos descosturar o I e fica o P. Porque senão ia virar um problema, mudar completamente de nome, ia virar uma bagunça. Falei, não, tem que ser um nome com P. E aí vieram algumas sugestões. Sociedade Esportiva Brasil, que foi descartada porque não começava com P. Sociedade Esportiva Paulista. Só que já tinha um clube com quase o mesmo nome. Aí não ia dar. Sociedade Esportiva Piratininga. Eu até tinha gostado desse, mas pô, Piratininga era um nome que não... Lembra? Imagina, Piratininga. Piratininga. Piratini, não ia rolar. Não dá. Eu não consigo enxergar a gente gritando isso, não. E aí ficou a sugestão do conselheiro Mário Minervino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que o Palmeiras? Porque se você assistir os meus outros vídeos da história, você vai ver que lá atrás, no Campeonato Paulista, jogava a Associação Atlética das Palmeiras, um dos times que deu origem ao time do Jardim Leonor junto com o Paulistano. E a Associação Atlética das Palmeiras, se vocês se lembrarem também dos vídeos, eu falei isso lá atrás, já estava preparando para a arrancada heróica. A Associação Atlética das Palmeiras, ela se uniu ao Palestra Itália em relação àquela disputa de ser amador ou profissional. Ela ajudou o Palestra Itália a vir disputar o campeonato paulista lá no começo. Volta nos vídeos lá, você vai ver que eu sempre cito a Associação Atlética das Palmeiras como um aliado do Palestra Itália. E isso fez com que falasse, vamos então, vamos homenagear a Associação Atlética das Palmeiras e usar o nome Palmeiras. E isso foi aprovado, e o presidente na época que fez essa aprovação era o Ítalo Adami. Se você for na sala de troféus vai ter a foto dele lá. E o Dr. Mário Minervino proferiu a célebre frase: não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. Olha aqui, frase maravilhosa. E por que isso? Por que a gente mudou de nome de novo? Por quê? A gente tinha mudado para a Palestra de São Paulo, jogamos vários meses, aí, acho que 5 meses com Palestra de São Paulo, mas o governo falou, não, palestra não pode. Falou, pô, uma palestra é uma palavra grega, quer dizer academia, por isso que a gente tem a academia de futebol, isso vem do palestra. Mas palestra não é italiano. Não, não é italiano, mas ficou muito legal, ficou Palestra Itália, você fala o palestra, vem o Itália na cabeça. Então por isso que precisou mudar de novo, o Palestra de São Paulo estava funcionando, mas é até bom que mudou, que a Palestra de São Paulo, de novo, ia ficar muito próximo de um outro time aí que a gente não gosta e que estava fazendo campanha contra a gente. Então falou, não, vamos pôr um outro nome que não tem nada a ver e pôs Palmeiras, um nome que eu gosto. Eu acho Palmeiras um nome sonoro, tem uma sonoridade legal, pro escudo ficou lindo, aí se criou o escudo, né? Não vou nem colocar, porque já está aqui, se criou esse escudo como Palmeiras. E você já tinha ouvido essa frase? Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões? Sabia quem tinha falado, em que contexto? Agora você descobriu. Então, pô, isso merece seu like, né? Dá seu like aí, se inscreve no canal. Essa série histórica tá bem legal. Se você assistir os vídeos todos seguidos, você vai ver que conta uma história do Palestra Itália do começo e vai até lá na frente. Você vai ver que é muito gostoso assistir esses vídeos direto. Você vai entendendo a história do nosso clube. Então se inscreve, assiste esses vídeos, dá seu like, ativa o sininho, isso fortalece cada vez mais o trabalho, faz com que vídeos cada vez melhores venham surgindo e motiva muito a gente a fazer vídeos cada vez mais legais, tá bom? Então, por favor, dá seu like pela TV, você já consegue aí dar o like e se inscrever. Valeu! Um capitão do exército chamado Adalberto Mendes foi nomeado pelo exército para servir aqui em São Paulo.
Ele se identificou muito com o Palestra Itália, ficou amigo dos dirigentes. O presidente Italo Adami chegou a nomear ele como segundo vice-presidente. E ele ajudou muito nesse processo de ajudar o Palestra Itália a virar Palmeiras e ter a aceitação geral do público. Foi a figura patriota que amenizou muito a pressão em cima da gente. Nessa época, o nosso goleiro era Oberdan Catani, em começo de carreira. Você já viu a foto dele, né? Olha aqui, esse bigodinho inconfundível. Ele contou, anos mais tarde, que o elenco estava numa chácara quando recebeu a notícia da mudança de nome. Estava concentrado nessa chácara. E você vê os jogadores... Ele contou que os jogadores sabiam quem que estava por trás dessa articulação que forçou a gente a mudar de nome, essa difamação toda. Diz que os jogadores ficaram extremamente chateados e alguns chegaram a chorar aquela noite, falar, pô, por que essa perseguição em cima da gente? A gente nem italiano é, a gente é brasileiro. Entendeu? Então, quer dizer, todo mundo da época, o Oberdan deixou isso claro, sabia quem estava por trás da campanha de difamação. Foi o que eu falei, se era para tomar o Palestra Itália ou não, não dá para provar, mas que houve uma campanha de difamação e quem estava por trás, isso todo mundo sabia na época. E como estava o Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista era ponto corrido, tá? Não era uma final. A gente tem essa tendência a achar que era uma final. Não era uma final, era o penúltimo jogo do campeonato. E, como eu falei, a gente estava disputando com o Jardim Leonor ponto a ponto, com o time que estava difamando a gente ponto a ponto. E o jogo, por ironia do destino, era a gente contra eles. Ia ser o nosso primeiro jogo com o nome Palmeiras. A gente estava liderando o campeonato com 16 vitórias em 18 jogos. E eles estavam em segundo colocado, 2 pontos a menos do que a gente. Se eles ganhassem o jogo, eles iam empatar com a gente, porque na época a vitória era 2 pontos. A vitória demorou para ser 3 pontos, tá? Foi só na década de 90. Nessa época a vitória era 2 pontos. Na última rodada, a gente ia jogar com o rival, um time fortíssimo, um jogo dificílimo. Eles iam pegar o Espanha de Santos, que é o atual Jabaquara, que era a baba. Então a gente precisava ganhar esse jogo, senão a gente ia acabar perdendo o título. O nosso treinador na época era o Armando Del Debbio. E ele foi usar a mesma formação para esse jogo que estava funcionando durante o campeonato, que era uma formação que estava muito bem. Era uma formação em 2-3-5, como eu falei na época, a melhor defesa era o ataque. Isso, o futebol ainda tinha mudado muito pouco, tá? Desde a fundação do Palestra Itália. E essa formação tinha o Og Moreira transitando entre a defesa e a linha de meio de campo. Como eu falei, no gol, o Oberdan Catani, ainda novo, mas pegando muito, se destacou desde o começo da carreira. O Junqueira e o Belliomini eram os zagueiros. Como eu falei, o Og Moreira, o Del Nero e o Zezé Procópio fechavam o meio campo. O Valdemar Fiume e o Viladóniga eram os caras que jogavam mais ou menos como meias ali. Eram o começo do ataque. E os 3 atacantes, que eram o Cláudio Lima, o Pinho e o Echevarrieta. E aí você fala, pô, mas mudou o nome para Palmeiras, esfriou a fervura, a pressão parou, porque mudou de nome, agora já foi. Não. O jogo ia ser no Pacaembu e você tinha aquela campanha ainda fervendo, um Pacaembu com quase 46 mil pessoas, com anti-palmeirenses como maioria. Eles estavam prontos para dar uma sonora vaia no momento que o Palmeiras entrasse em campo. Isso já estava esperando. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Os jornais já tinham falado sobre isso. E aí, nossa, até arrepia, cara. Capitão Adalberto Mendes de novo. Ele viu que o nosso treinador, o Del Debbio, estava com uma bandeira do Brasil. Ele pegou essa bandeira, deu na mão dos jogadores e falou, vamos entrar carregando essa bandeira. E ele assumiu o risco, porque a bandeira nacional, a bandeira do Brasil naquela época, naquele contexto, ela só podia ser usada em eventos internacionais, que não era o caso, mas falou, não, vamos entrar com a bandeira. Então, o time do Palmeiras entrou todos carregando a bandeira, essa imagem aqui, ó, exatamente essa imagem. E todas aquelas 46 mil pessoas, onde a maioria estava pronta para vaiar o Palmeiras, vendo aquele time entrando com aquela baita bandeira do Brasil carregando entre os dedos, começou um aplauso incrível, cara. Nossa, isso deve ter sido maravilhoso. Imagina você dentro do Pacaembu, cara, vão vaiar o Palmeiras, como é que vai ser? O Palmeiras entra com aquela bandeira, a ideia do capitão Adalberto Mendes, ideia genial. Todo mundo aplaudindo, cara, que coisa maravilhosa. Eu falo, a história do Palmeiras é uma das coisas mais lindas que tem no futebol, cara. Se você não conhece a história do seu time, essa é uma grande oportunidade de conhecer. Eu fico emocionado de falar da história porque é uma história linda demais.
Todo mundo precisa saber como foi a história do Palmeiras. Olha que coisa. E aí, o mais legal disso é que quem estava na frente, você vê, vou botar a foto de novo. Olha quem estava na frente. Oberdan Catani com a roupa azul, azul da Squadra Azzurra, a cor da Casa de Savoia. Por isso que a roupa de goleiro do Palmeiras tem sempre que ser azul. Hoje a gente usa várias cores, o azul está sempre entre elas, mas a cor clássica é azul, um símbolo da resistência a essa pressão, um time que soube resistir a essa perseguição. Essa cor azul do goleiro representa tudo isso. Então a cor azul do goleiro do Palmeiras precisa ser muito valorizada, porque é isso que ela representa. E com o apito, o Jorginho Leonor ficou louco da vida, cara, então veio pra cima com tudo. O Oberdan no primeiro tempo segurou tudo, cara. O Oberdan foi um baita destaque, porque os caras vieram pra cima querendo ganhar de qualquer jeito, porque eles viram que na campanha, por trás dos batidores, como eles sempre fazem para ganhar, não deu certo. Então eles iam precisar ganhar em campo, então eles vieram pra cima. Mas quem tinha o Oberdan, né? O Marcos era o seguidor de Oberdan. O Palmeiras sempre teve grandes goleiros e o Oberdan foi o maior destaque dessa posição no começo da nossa história. E aos 20 minutos, Cláudio Pinho, após uma rebatida da zaga, ele meteu um chute cruzado. Foi o Cláudio Pinho foi o cara que teve a honra de marcar o primeiro gol como Palmeiras. Abrimos o placar aos 20 do primeiro tempo. Aquela pressão toda não deu resultado porque o Oberdan segurou, a gente foi lá e abriu o placar. 1-0 Palmeiras. Mas a alegria não durou muito não. 3 minutos depois os caras empatam com um chute forte lá do Valdemar de Brito. E aí o jogo ficou tenso, ficou truncado, ficou aquela coisa mais luta do que jogo. Mas no finalzinho do primeiro tempo a gente consegue fazer o 2-1. Aos 43 minutos, com o gol do Del Nero, a gente volta a estar na frente no placar. E terminou 2-1 o primeiro tempo pra gente. A gente na frente, falou, meu, vamos lá, que precisamos ser campeão. No segundo tempo, eles vieram pra cima de novo com tudo, porque eles precisavam ganhar. Se eles não ganhassem da gente, a gente era campeão. E aquela pressão então, mas de novo, aos 15 minutos, acontece um escanteio e uma baita confusão na área. O Cláudio Pinho bateu o escanteio e o Og Moreira tentou pegar um chute, mas chutou totalmente torto. A bola sobrou na cabeça do Echevarrieta que meteu pro gol, cara. 3-1 Palmeiras, 15 do primeiro tempo. Aí, meu amigo, aí a coisa ficou complicada. E 4 minutos depois, porque os caras perderam a cabeça, o Vigílio, que era do time deles, veio e meteu um pontapé no Og Moreira, dentro da área, cara. Pênalti, o cara foi expulso. Aí o capitão deles, que era o Luizinho, instruído pela diretoria deles, começou a dar chilique e falou, não, é um absurdo marcar esse pênalti, a gente já tava ganhando 3-1, hein, vamos lá. É um absurdo marcar esse pênalti, e os dirigentes, mano, vambora daí, cara. Porque, sabe aquela coisa, quando toma o terceiro gol, eles sabiam que eles iam tomar mais, cara. Ia ser uma goleada histórica esse jogo aí. E aí eles saíram do campo. Aí o árbitro, que era o Jaime Janeiro, era o árbitro dessa partida, esperou meia hora, cara. Ficou meia hora lá no campo, todo mundo lá assim, vamos ver se os caras voltam, né, velho? Fica aqui esperando. E como não voltou, Palmeiras foi declarado campeão com o placar de 3-1. E na súmula, meu, eu não sei se vai dar pra enxergar, mas está escrito na súmula, o Jardim Leonor fugiu. O juiz escreveu na súmula, fugiu. Olha que coisa feia desses caras. De quem eu falo, a história mostra os fatos. Só não enxerga quem não pesquisa. É só pesquisar que você vai aprender. Então, com esse placar de 3-1, Palmeiras nascia campeão. Palestra Itália morria líder e o Palmeiras nascia campeão. Essa frase sempre é muito emblemática. Mas era Palestra de São Paulo. Palestra, cara. Palestra de São Paulo, como eu falei, não foi a mudança definitiva. Todo mundo ainda chamava de Palestra Itália. Então, Palestra Itália morreu líder. Palmeiras nasceu campeão. E era a nossa 9ª conquista. A gente não estava longe do rival. E como eu falei, a gente estava indo buscar. E foi o nosso campeonato até então mais especial por tudo que envolveu. E na manhã seguinte o Estadão publica a história do jogo. Aos perdedores, ele destacando a vergonha de terem fugido do campo, porque foi uma vergonha, e destacando do Palmeiras a atuação de todos os jogadores. O Palmeiras jogou bem todos os jogadores. Destacando muito a atuação do Oberdan, que o Oberdan pegou tudo, e da camisa azul, porque a camisa de goleiro do Palmeiras até esse jogo era branca. Foi mudada para azul, como eu falei,
para manter a identidade da raiz italiana. Isso é de propósito. A camisa do Palmeiras de goleiro precisa ser azul. Vamos manter isso na cabeça. A Puma que renovou agora, por favor, camisa do goleiro azul, tá? Sempre azul. Quando não tiver jeito, jogar com outro time de azul e tal, aí tudo bem. Aí tem a laranja, tem a vermelha, tem a amarela, mas a camisa de goleiro do Palmeiras tradicional tem que ser sempre azul. E o Junqueira e o Belomini, que eram os dois zagueiros, também foram muito destaques. Diz que seguraram muito bem o jogo. Os dois jogaram demais, cara. Eles seguraram o ataque do outro time, mas olha, jogando muito bem. Mesmo o jogo tendo sido muito duro e muito faltoso também. O Og Moreira foi considerado o melhor da partida. Cara, o Og Moreira devia ser muito craque, cara. Ele lá no meio campo, tanto ajudando a defesa a marcar, como construindo o ataque. Disse que ele destruiu nesse jogo. Tanto que foi ele que sofreu o pênalti, né? Fez gol. O cara, o Og Moreira devia ser muito craque. Aliás, não fez gol não, tá? Desculpa. Ele deu 2 assistências. Uma foi um chute torto que parou na cabeça do Echevarrieta e ele fez uma outra assistência durante um dos outros gols. E na frente se destacou muito o Echevarrieta, que fez esse terceiro gol, e o pai da bola, o Valdemar Fiume, que era chamado de o pai da bola. Ia jogar pouco, cara, né? Mas aí você fala, peraí, eu entendi toda essa história, tudo que você contou, mas por que arrancada heróica? Existe até, para quem mora em São Paulo sabe, um viaduto. Na verdade é uma passarela, né? Uma passarela ali na frente do West Plaza, onde você está na Avenida Antártica, você passa debaixo dela, que é a passarela Arrancada Heróica de 1942. Então todo esse episódio ficou conhecido como Arrancada Heróica, mas eu sempre tive essa dúvida, sabia? Falei, pô, mas por que Arrancada Heróica? Porque os jogadores subindo com a bandeira é uma arrancada heróica? Eu não tinha entendido esse conceito. O grande negócio é o seguinte, quem começou liderando o campeonato foi o time do Jardim Leonor. E o Palestra Itália começou a ganhar, mais ou menos o que a gente fez com o Botafogo ano passado, tá? E ultrapassou eles e foi campeão. Então essa foi a arrancada heróica. Em 2023 a gente teve mais uma arrancada heróica para a coleção do nosso clube, entendeu? Então a arrancada heróica não é esse episódio desse jogo, mas é a arrancada no campeonato de quem não estava na frente e arrancou, ultrapassou e foi campeão. Por isso que é a arrancada heróica, e é um dos momentos mais especiais da nossa história. Em 2017 a Adidas, nos 85 anos da arrancada heróica, lançou essa coleção toda baseada na arrancada heróica. Essa terceira camisa aqui, a gente vai falar sobre ela, né, quando chegar lá em 2017, foi para homenagear esse episódio da arrancada heróica. Uma homenagem maravilhosa, uma camisa linda, e é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa história. É uma história muito especial que precisa ser contada e relembrada sempre. Obrigado pela sua presença aqui no Camisa Alviverde. Fique em paz, a gente se vê logo mais. Um abraço.